Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um Aquelas Duas podcast. Eu, Isabela Sais, e minha querida amiga Cora Ronay. E aí, Corinha, tudo em cima? Tudo em cima. Boa tarde para vocês, bom dia para quem acordou agora, boa noite para quem está indo dormir. Enfim, essa coisa da gente ficar solta no tempo e no espaço é curioso, né? É muito bom, né? Nós temos várias saudações disponíveis, é só vocês solicitarem que nós faremos. É isso aí. E lembrando que o Aquelas Duas podcast pode ser ouvido, como Cora estava falando, de dia, à tarde, à noite, de madrugada, no carro, no banho. Que mais, Cora? Enquanto no você metrô. está cozinhando. Enquanto está cozinhando, não é? Cuidando da casa. É. No trabalho, dando aquela paradinha Fazendo de fim de de conta tarde. que está trabalhando. Fazendo de conta que você está põe trabalhando. os headphones, faz uma cara séria. É isso aí. Se você tiver alguma sugestão de pauta pra gente também, nós temos um endereço de e-mail que é aquelasduaspodcast@gmail.com. Você fala com a nossa produtora Juliana Zurli, que sabe de um tudo essa menina, né, Cora Ronay? Bárbara, melhor pessoa. Super atualizada, que nos abastece aqui das principais notícias da semana. Então você manda sua sugestão de pauta pra lá, porque esse podcast é feito por nós, mas a gente quer que seja feito por você também, né? Pelos nossos ouvintes, Corinha. Aliás, por falar nisso, eu peço desculpas pelo podcast da semana passada, que muita gente reclamou que a minha voz estava sumida. O que aconteceu? Eu deixei um telefone ligado, um celular ligado, e a interferência desse celular acabou com a minha trilha do microfone. Então a gente teve que fazer um podcast só com... A gente teve que fazer um puxadinho. Tivemos que fazer um puxadinho na edição, então, mas eu agradeço muito a todo mundo que falou, que apontou esse problema e pronto, vamos ver se essa semana a gente acerta. Isso aí, vamos acertar. Olha, nós não só desligamos os telefones, como a gente quase mandou os telefones para a Sibéria. Eles estão do outro lado do mundo nesse momento. Então vamos ver se tudo corre bem. Vai correr tudo bem e vamos começar porque tem assunto. Nossa, essa semana tem para muito mais de assunto. metro, como diz Corinha, não é? Essa semana tem muito assunto. É isso aí. Então vamos começar falando de política. As mensagens publicadas pelo site The Intercept Brasil, atribuídas ao ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, e ao procurador do Ministério Público, Deltan Dallagnol, continuam dando o que falar. E o debate, como a gente falou no último podcast, tem várias vertentes. Tem o lado político, o jurídico, e hoje a gente queria falar aqui um pouquinho sobre o aspecto ético. Não apenas do fato em si, mas de como as pessoas estão vendo, estão encarando o que está acontecendo. Existe uma polarização muito grande, a gente sabe disso, né? Tem muita gente brigando por conta desse assunto, tanto na internet quanto pessoalmente, amigos, familiares, uma coisa muito parecida com o que aconteceu nas eleições, né? Nas eleições passadas. É confusão para todo lado. Mas o que se vê, na maioria dos casos, são pessoas com visões bastante extremas. Talvez um reflexo dessa polarização que o país vive nos dias de hoje. E o que parece é que a discussão acaba fugindo das mensagens em si, dos fatos, para focar em todo o contexto. Então, assim, se você diz que acha que as mensagens são absurdas, que eles não poderiam ter trocado essas informações, os mais extremos dizem que você está contra a Lava Jato e que você é Lula livre, etc. e tal. Se você duvida da autenticidade e defende que se faça uma perícia no conteúdo das mensagens, você é cego, idolatra o Moro, em alguns casos é bolsominion e etc. É muito difícil a gente manter uma conversa saudável nos dias de hoje sobre política, né, Cora? Eu acho que você tem essa impressão porque você vive brigando na internet, né? E é uma coisa curiosa porque eu acho que esse vazamento, ele amplificou a polarização. Não, a coisa da polarização é tão estranha que quando você acha, bom, isso vai ser assim até as eleições, mas depois das eleições as pessoas vão ficar quietas, ou, enfim, chega de polarização. Não, continua a polarização, e Bolsonaro não faz nada para diminuir isso, pelo contrário. Pelo contrário, bota lenha na fogueira, né? Ele vive em campanha permanente, como o Lula também vivia em campanha permanente, que eu não sei como se resolve isso. Quer dizer, eu não quero agora esperar por um terceiro salvador da pátria, que seja uma pessoa que entenda que um país não pode continuar nesse nível de polarização. Essa coisa do Moro repolarizou tudo e eu acho até que, em alguns casos, fez uma clivagem muito nítida, sabe? As pessoas estão totalmente irracionais, para um lado e para o outro. Como se só houvesse duas possibilidades. Uhum. Ou o Moro é um canalha, ou o Glenn Greenwald é um canalha.
ou um lado está inteiramente certo, ou o outro lado está, quer dizer, mas eu acho que nós temos dois panoramas com graves falhas dos dois lados. Sim, nós temos falhas dos dois lados, é uma coisa que eu, inclusive, falei com você no programa passado. Eu acho que essa polarização e essa briga na internet que está acontecendo agora em relação a esse vazamento, né, a Vaza Jato, o que acontece? Tem pessoas que estão dizendo que o Moro não podia ter tido de jeito nenhum essa conversa, tem pessoas que falam do hacking, mas o que a gente tem que ver? Eu acho que é uma questão de bom senso, né? É uma questão de bom senso. Quando você olha para essa conversa do Moro e você vê pessoas dizendo mas isso acontece à torto e à direito no Brasil, a gente não pode ter esse discurso. Porque senão a gente tem esse discurso para tudo na vida. Sim, isso aí você perpetua as iniquidades e os malfeitos. Exatamente. Porque sempre foi assim, olha, tivemos escravidão. Então a gente não acabaria com a escravidão, porque já é assim, todo mundo faz, temos escravos. Mas eu acho que pode, isso, né? Cora, vê se você concorda com isso. Eu acho que isso é uma visão muito brasileira. Os brasileiros têm uma coisa tipo, mas isso acontece o tempo inteiro, por que eu não vou fazer? Eu ouvi várias pessoas dizendo assim, mas isso é normal. Um juiz falar com um procurador durante um julgamento e tal, de um processo de julgamento, isso é normal. Gente, isso é errado. Isso não é normal. É normal porque pra gente aqui, parar em fila dupla é normal. Aí você sai de casa, tá todo mundo parado em fila dupla, você fala, mais um dia de todo mundo parando em fila dupla. Normalizou porque todo mundo faz. Banaliza-se porque todo mundo faz, mas não, tá errado. Tá errado e as pessoas que são responsáveis por isso têm que pagar. Da mesma maneira, por outro lado, é o hacking. Quem tá gostando do hacking, quem tá, que bom que aconteceu o hacking, acha que é normal o hacking. Não, não é normal. É crime também. É invasão de privacidade, muito séria. Então, os dois lados precisam ser vistos. Não tem que ser uma coisa, porque o meu lado é a direita, porque o meu lado é a esquerda, eu vou apoiar o que, sabe, os fins justificam os meios porque tá confortável pra mim. Tá confortável pro meu lado, pro lado que eu assumi. Não é isso, acho que é uma questão de bom senso, né? Uma questão de você analisar com uma certa isenção. O pior é que é muito curioso isso, porque é quase um conto moral. Porque esse pessoal da esquerda, que ficou tão contrariado com o vazamento da histórica conversa entre Dilma e Lula sobre a Casa Civil, você se lembra daquilo, né? A conversa do Bessias e tal. Esse pessoal está dando pulos de alegria agora, e vice-versa. O pessoal que deu pulos de alegria naquele momento diz, olha aí, safados e tal. Esse pessoal agora está indignado. Mas como gravaram? Mas como vazaram? Então, parece até uma coisa feita de propósito pelos, sei lá, pelos gnomos, pelas voltas da história, pelos guardiões do universo. É exatamente... Olha, gente... Há erros de tudo que é lado. É exatamente esse ponto que você tocou aqui, né? Você estava comentando comigo, tá todo mundo brigando na internet, virou essa polarização toda outra vez. Eu acho que as pessoas vão perdendo um pouco o rumo, né, da notícia, o rumo do que de fato interessa, o rumo do bom senso, para começar a brigar de novo. Né? Quando, na verdade, tem muita coisa importante pra gente ver. Ontem eu tava assistindo uma entrevista, inclusive no My News, no canal da nossa querida Marilis, do nosso querido Tabet, que é, enfim, se os nossos ouvintes não conhecem, tem que conhecer. O My News é um canal no YouTube de jornalismo, um jornalismo muito bem feito pela Mara Luque, pelo Tabet, pelo Antônio Tabet, pela Marilis Pereira Jorge, o Pedro Doria agora também. Enfim, eu tava assistindo uma entrevista com o Glenn Greenwald e, participação especial. Participação especial de unicórnio, gente. De unicórnio, da Matilda. Eu tava assistindo a entrevista com ele e eles estavam falando exatamente disso, né? Mas e aí? Tudo bem, o Moro também não devia ter tido essa conversa, né, com o Dallagnol. Mas e a questão do hacking, né? Ele foi perguntado. E aí ele falou, não, eu acho o seguinte, quando chega uma notícia dessa, que tem interesse público e que a gente já checou a veracidade, qualquer jornalista tem que publicar. Eu concordo. Mas aí é muito polêmico o que ele diz, porque ele diz assim, independente da fonte, se essa fonte é lícita, se essa fonte é ilícita, porque aí ele tá falando do hacking, e o hacking é um crime também. É isso que eu tô falando, são dois lados, entendeu? Eu acho que você tem que publicar o que chega à tua mão, se você chega à conclusão que aquilo é verídico, se você tem base suficiente para achar que aquilo é verdadeiro... Procede. E sendo um caso de interesse nacional, como no caso de fato eu acho que você tem que publicar. Eu concordo também. Agora, mas e a fonte? Pois é, mas você tem que ver essa fonte. Quer dizer, quais são os interesses da fonte,
o que está por trás. E no momento ninguém sabe que fonte é essa, só ele. Então, eu defendo também um tratamento mais isento do material, porque eu acho que o que o Intercept fez até aqui foi militância. Ele está mais perto da militância do que do jornalismo. Agora, eu acredito que você deve publicar. Agora, eu acho que... E eu acredito também que a gente não deve ser imparcial. Acho que a imprensa tem um posicionamento, ela deve ter um lado, né? Mas eu acho que o tratamento que foi dado, essas conversas pelo Intercept, foi um tratamento muito dramático, com uma mão muito carregada, com um sensacionalismo. A palavra que a gente fica tentando evitar, mas a palavra é sensacionalismo. Quer dizer, houve edição de algumas conversas e tal. Então, eu acho que tudo isso é para levar em conta. Enfim, esse problema é um problema que a gente vai discutir até o fim dos tempos. Não, e nesse caso ainda tem muita água para rolar, porque, segundo ele, ainda tem muita coisa para soltar. Ele está fazendo ali... já tem ali uma parceria com a Folha de São Paulo, com a Band News, e diz que tem um outro veículo também que está começando, que estabeleceu essa semana uma parceria, que daqui a pouco vai ser revelado e que vai ter acesso ao material todo. Ele faz questão de dizer que ele está dividindo com outros veículos de imprensa para atestar a veracidade de tudo isso. Então tem muita água para rolar. Né? Segundo ele, ainda tem muita coisa para vazar. Então a gente precisa observar, mas acho que a gente precisa... O que tá me deixando mais agoniada nessa história toda é que eu acho que falta bom senso em muita gente. De analisar a situação e analisar... ainda vou além, assim, analisar o Brasil, porque isso é uma demonstração do que é o Brasil, né? Gente, o Brasil não funciona nos trilhos, a verdade é essa. Quer dizer, nós somos uma sociedade que há 500 anos vive de jeitinhos, de gambiarras, onde uma pessoa que tente cumprir a lei 100% não consegue nada. Exatamente. Então, a gente tem um vício de formação essencial que é preciso corrigir. E que em algum momento a gente vai ter que abordar. Quer dizer, a pessoa que tenta abrir uma firma não vai conseguir nunca abrir essa firma sozinha, sem pagar a gente de um lado, sem pagar a gente do outro. Estou falando de abrir firma como eu poderia estar falando qualquer coisa, mas... sei lá, por exemplo, a minha irmã no outro dia estava se queixando da universidade porque, naturalmente, tudo que é comprado na universidade, como é uma instituição pública, tudo passa por concorrência. Por que foi feito esse sistema? Para as pessoas não darem a preferência para o seu primo. Sim, para o seu tio, para um familiar. Então, foi um mecanismo feito para defender a instituição. Porém, o que acontece? Como a concorrência é de cara errada, porque é sempre o mais barato, então ela vai pedir uma caneta no almoxarifado e aí o cara diz assim, professora, agora você pode assinar com a minha caneta, que a minha não é da universidade, não. Porque aí vem a caneta mais barata, mas só que não funciona. Então, o café que chega é intragável. Então, uma coisa que os funcionários dizem o tempo todo para ela, quando ela vai conversar com os funcionários, que oferecem um cafezinho, diz, professora, pode beber porque isso não é o da universidade. Que coisa, né? Então, quando deveria ser ao contrário, né? Bebe o da universidade, porque esse é especial, e não é. Então, a gente está entrando... Não, e é um problema, porque eu estou falando aqui de uma universidade no Rio de Janeiro, e as universidades, conforme você sabe, não tem nem tanta verba, e a gente está falando de duas coisas totalmente bobas, porque são caneta e café, coisas... Sim. Sem as quais, em tese, muita gente até consegue viver. Agora, você transforma isso num país inteiro. Porque isso é uma questão do Brasil. Ferramentas, qualquer coisa que você tente fazer, você não consegue. Isso é uma questão do Brasil, né? É uma questão ampla, não é uma questão só aqui local. Quando você leva isso para a área do direito, é óbvio que vai ser assim também. Quer dizer, porque, por um lado, você pensa, bom, esses caras estavam aqui agindo contra a pior quadrilha de criminosos que esse país já teve. Sim, a Lava Jato tem todo o seu valor. Eu não vejo como discordar disso, sabe? Quer dizer, houve um assalto aos cofres públicos, houve um estupro da Petrobras. Sim, a Lava Jato botou na cadeia pessoas que a gente não pensava jamais que pudessem estar na cadeia, né? E estão.
né? E sei lá, e recuperou sei lá quanto dinheiro, enfim. Cabral então, tá na cadeia, que bom. Aliás, Cunha, que bom. tá 30 dias agora, 30 dias sem poder pegar sem sol, banho né? de sol, É. e bem feito. Tadinho. Qualquer coisa que aconteça com o Cabral, a primeira coisa que vem na minha cabeça é bem feito. Somar. Pois é. Então, assim, é o valor da operação. Mas então, você vê, esses caras estavam combatendo um pessoal muito da pesada, era o pessoal que estava no poder. Aí você diz, bom, mas então tá certo, eles usaram meios não muito católicos para chegar lá e tal. Tá bem. Por outro lado, você pensa, ok, mas a justiça pode funcionar Não pode. assim? Mas A é gente esse não pensamento está que eu tô falando que não pode. A gente não está perpetuando tudo. Pois Claro que tá. esse É o esse problema. pensamento que não pode. Ah, então tá, não tem problema porque ele botou um super canalha na cadeia. Tá, mas ele tá sendo canalha igual. E aí, na hora que você... Não, igual talvez igual não, tá, mas São também outras, está são, sendo... são outras dimensões. Sim, outras dimensões, mas eu tô falando assim, canalice por canalice, grande ou Sim, pequena, pois é é. melhor a gente não ser canalha. Exatamente. Né? E no Brasil não é assim que se pensa. Então é isso que eu tô falando. Ah, é o troco que vem errado, que você abafa o caso e leva o troco pra casa, porque, afinal de contas, R$2 vai fazer diferença. Exatamente isso. 50 centavos vai fazer diferença, entendeu? A pessoa, outro dia eu vi um comercial, não sei o que era, se era um comercial, se era um vídeo na internet, que a pessoa fala assim, posso te dar o troco em balinha? Aí a outra pessoa fala assim, você paga a sua conta de luz com balinha, querida? Porque é isso, entendeu? Isso. Eu não pago minha conta de luz com balinha. Eu quero meu troco direito, porque eu tô pagando meus impostos. Eu, por exemplo, sou dona da minha própria empresa. Eu pago imposto gigantesco. E não vem pra mim, não retorna pra mim. Isso é de revoltar. Nós todos ficamos totalmente arrasados com a questão da corrupção, porque a gente sabe onde essa corrupção prejudica o país. Exatamente. Então, assim, se a corrupção tá na conversa do Moro com o Dallagnol, tá. A corrupção tá no hacking, tá. Tá em todos os lugares, tá dos dois lados. Não é Sabe? só dos dois lados, tá em todos os lados. Tá em todo lugar. É assustador, porque a gente vê que assustador. a gente fica com a sensação de estar correndo numa esteira que não sai do lugar. Exatamente. Quer dizer, é um país inteiro, em vez de estar correndo uma maratona, de estar indo de um ponto A para o ponto B, onde quer que fique esse ponto B, a gente está numa esteira e corre e não sai dali. E já que a gente está falando sobre esse assunto, Cora, em tempos de corrupção e do jeitinho brasileiro, qual é o seu nível de honestidade? Você devolveria uma carteira perdida? Seja sincero. Foi com essa questão que 3 pesquisadores dos Estados Unidos e da Suíça decidiram fazer um ranking mundial da honestidade. Ao longo de 3 anos, eles deixaram mais de 17 mil carteiras em locais públicos, como teatros, museus, hotéis e bancos de 355 cidades de 40 países. Algumas com dinheiro e outras sem. As carteiras traziam o equivalente a R$ 21,75, além de uma chave, uma lista de compras e cartões de visita identificados com nome, profissão e e-mail do dono. No Brasil, as carteiras foram espalhadas pelo Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, Manaus e São Paulo. O Brasil ficou em 26º lugar no ranking de honestidade, atrás de países latino-americanos como a Argentina e o Chile. O país que teve mais carteiras devolvidas foi a Suíça. E em último lugar ficou a China. Que surpresa. Cora, mas é exatamente sobre isso que a gente estava falando lá, né? É a história do troco, é a história da carteira, é a carteira que é abandonada e você não devolve. O Brasil precisa andar muito pra frente ainda em relação a isso, né? E você sabe que eu acho que, no fundo, tudo isso tem a ver com a educação. No outro dia eu escrevi sobre isso no Facebook e alguém disse, não, isso não tem a ver com a educação, tem a ver com os valores que as pessoas trazem de casa. Mas isso também tem a ver com a educação, tudo tem a ver com a educação. Porque, em última instância, é a educação que as pessoas têm na escola que vai permitir a elas desenvolver valores também. Claro. Aquela ideia de que a honestidade é intrínseca ao ser humano, ou que você não deve fazer aos outros, o que não quer que façam a você, tudo isso é educação. Claro, e você aprende em casa e na escola. E na Essa coisa escola. de você atribuir à escola 100% da educação de uma pessoa, tá errado, né? E também a Isso é um casa. trabalho de parceria. Então, você vê, a gente está numa situação muito precária no Brasil, porque mais da metade dos brasileiros, segundo a OCDE, não tem sequer o ensino médio. Então, nós temos uma população que fez, sei lá, 50% da nossa população
fez o primeiro grau. E a gente sabe a qualidade do ensino no Brasil. Sim, então, sabe que é péssimo. Então, isso tem a ver também com isso, sabe? Eu acho que eu acho que a educação é a base de tudo, cara. E eu acho que a educação, ela tá muito no exemplo, né? E isso vem de geração para geração, né? Porque se a sua avó não fez isso, se a sua mãe não fez isso, você também não vai fazer. Agora, se você vem de uma família que faz, que acha que isso é normal, é assim mesmo, é o que a gente estava falando, né, no início do programa. Ah, é assim mesmo, é normal, banalizou-se. Então é das coisas mais simples do dia a dia. A gente não precisa nem falar de um escândalo de vazamento para dar esses exemplos. É da coisa mais simples do dia a dia, que é você estacionar o seu carro numa vaga para deficiente. É, exatamente. Né? Ah, porque é rapidinho, eu vou só ali. Tá bom, mas e se chegar um cadeirante? Como é que ele faz? Ele tem que ficar esperando porque o mundo gira em torno do seu umbigo? Né? E eu acho que isso é uma coisa do Brasil, de uma maneira geral. Você à torto e à direita você vê isso. Eu não acho que é só Brasil, não, sabe? Porque conforme a gente vê, o Brasil ficou em 26º, mas deve ter mais países aí que ficaram abaixo da gente. Ah, sim, não é né? Uma característica só nossa, né? Eu acho que é um problema, quer dizer, vamos deixar os suíços os suíços pra lá, precisam, e os países os suíços nórdicos são uma exceção. Mas eu acho que o mundo está todo muito fraturado, muito neurótico. Você antigamente tinha menos gente no mundo. Isso é um ponto que eu também acho que contribui muito para toda essa sensação de fim do mundo que a gente tem hoje, de que está tudo de pernas para o ar. Porque a coisa que mais me impressiona nas fotografias antigas é como tem pouca gente. Em qualquer lugar do mundo. A gente consegue ver a paisagem. Você vê uma foto de Paris, não tinha ninguém na rua. Você vê uma foto de Tóquio, não tinha ninguém na rua. Então, eu acho que essa quantidade de gente também começa a criar mecanismos muito egoístas. E também começa a ser muito difícil você educar toda essa gente dentro de uma noção coletiva. Porque o coletivo é enorme. Enquanto você é um coletivo pequeno, um coletivo de 20 pessoas, 30, você sabe, fulano, beltrano. Quando o coletivo são milhões, é mais difícil para uma pessoa perceber que o coletivo todo depende de cada um. Mas eu também acho que tem uma sensação de sobrevivência na selva, sabe? Mas eu também acho que tem um trabalho inverso aí, que tem um movimento inverso acontecendo. Porque quando você chega no limite das pessoas que não conseguem enxergar o coletivo, você começa a perceber que não vai dar certo, vai dar ruim. Mas isso a gente já está percebendo. E a gente já está percebendo. Então, eu acho assim, a quantidade de gente tempo. que hoje fala, por exemplo, dando um exemplo aqui de meio ambiente, a quantidade de gente que hoje fala e se preocupa com o meio ambiente está aumentando, né? Antigamente, sacola plástica, tudo bem, né? Não vou separar lixo, não se separava lixo. Os meus pais, por exemplo, meus avós vêm de uma geração que não tinha esse tipo de educação. Educação ambiental, não tinha. Isso é uma grande novidade. Isso é uma grande novidade e que você... Porque a gente está batendo ali num limite, né? Que os especialistas estão dizendo, ou vai ou racha. E tá quase rachando, né? Então eu acho que também tem um movimento inverso quando você não dá esse valor ao coletivo, mas né? Tá vendo? Mas é educação de novo. É educação de novo, claro. Sempre esbarra na educação. A única coisa que é certa é que a educação é a base de tudo. As pessoas dizem, isso é um exagero. Não é um exagero. A educação é absolutamente fundamental. Porque foi a educação ecológica. O que é a educação ecológica? É você saber o que está acontecendo. É você mostrar para as pessoas, olha, estão aqui os bichos do mar cheios de plástico na barriga. Tá ali a floresta que acabou, morreu. Tá aqui, não sei, uma espécie extinta. Tá ali uma planta que nunca mais nós vamos ver. Então, isso é educação. Então, a pessoa percebe, ok, plástico no mar. Não devo usar plástico. Tá então, coberta de razão. Educação. Agora, só que milhões de pessoas, bilhões de pessoas, tudo fica mais difícil. Né? Eu vou te dizer uma coisa. Eu estou aqui nessa vida para ver chegar o dia em que uma pessoa devolver uma carteira com R$500 para o seu dono não vai ser matéria no Fantástico. O dia que não for matéria no Fantástico, vai ser uma beleza. Porque na Suíça não é matéria. Na Suíça o editor vai... mas isso aqui é matéria onde? Na Suíça né? Eles acham matéria contra sumiu a carteira e exatamente. Na Suíça é o contrário, né? Mas eu quero ver, eu quero nem que eu esteja bem velhinha. Eu quero ver isso não ser matéria no Fantástico. Eu acho que foi no Fantástico mesmo que eu vi um negócio no Japão que o pessoal largava. Será que foi na coisa que a Bia fez, meu Deus do céu? A Bia fez um Globo Repórter no Japão uma vez.
que o pessoal largava uns pacotes no meio da rua e as pessoas vinham atrás avisar. Olha que No sua Japão. sacola, você esqueceu. Olha aqui. Pois é. Aqui vai passar batido o pacote. Muito bem, vamos mudar de assunto e falar de cinema? A Netflix lançou no último dia 19 o documentário Democracia em Vertigem, de Petra Costa. O filme retrata sua visão de importantes acontecimentos políticos do país, desde o impeachment da presidente eleita Dilma Rousseff, passando pela prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, até a eleição do atual presidente Jair Bolsonaro, do PSL. A produção teve sua estreia mundial em Sundance, em janeiro, e depois disso percorreu um importante circuito de festivais. Cora, nós duas assistimos o documentário e eu queria saber a sua opinião sobre Democracia em Vertigem. Depois eu vou falar um pouquinho também. Cara, eu tenho acompanhado as reações, porque eu acho que tão curioso quanto o filme são as reações que o filme tem provocado. Porque a metade da minha timeline nas redes sociais chora com o filme, nunca viu nada igual, são professores que querem mostrar para todas as crianças, porque todo mundo deve ver, se veem no filme e tal. A outra metade não quer nem ver, não viu, não quer ver e tem ódio de quem viu. É a polarização presente até no cinema. Pois é, tudo nesse país virou uma coisa extremamente polarizada. Bom, eu acho... Todo o meu interesse começou porque um amigo meu escreveu que era absolutamente o pior filme que ele já tinha visto em todos os tempos e tal. Foi o Narlock? Não foi o Narlock. Tá. Foi Delber, e ele disse que era o pior filme que ele já tinha visto e tal. E eu fiquei tão curiosa. Eu adoro quando me dizem que é o pior filme, eu vou correndo ver. Quero ver, né? Uma propaganda dessas. E eu devo te dizer que eu fiquei muito agradavelmente surpresa com o filme como cinema. Porque eu acho que há um material muito bom escolhido ali, cenas que eu não tinha visto, sobretudo as cenas nas internas, quer dizer, cenas onde ela grava com a Dilma, onde ela grava com Lula. Cenas que provam que ela tem uma entrada cenas, muito assim, boa com esses personagens, né? No quarto do hotel, logo depois do impeachment. Sim, é uma coisa muito íntima ali, né? É totalmente íntimo, é quase um filme... Tem até uma coisa caseira nessa intimidade, porque não são personagens da história, são personagens que são gente, que estão ali fazendo, que dá uma visão que a gente não tinha tido desses acontecimentos todos. Evidentemente, é uma peça de propaganda. Quer dizer, é a narrativa que a esquerda sustenta de que houve um golpe, é uma simplificação do que isso seria, quer dizer, a Dilma foi empichada porque aumentou os juros ou baixou os juros. Não, porque baixou os juros. Não foi isso, né? Aliás, sem querer, o filme mostra o que foi, quer dizer, a total incapacidade dela de comunicação e de fazer política, sendo que a profissão de um presidente da República é fazer política. Eu acho que ela não mergulha nos fatos que levaram ao impeachment e à situação que a gente vive hoje. É como se tivessem acontecido por vontade divina, sei lá. Aí houve o mensalão. Não, gente, não houve. O mensalão não saiu do nada. O mensalão não foi uma erva daninha que começou a nascer sem que ninguém fizesse nada para isso. Ou esse tipo de... Tem uma parte ali que fala muito en passant ali do Palocci, do Zé Dirceu. Palocci e Zé Dirceu se demitiram. Quer dizer, Duda foi eleito, mas Palocci e Dirceu se demitiram. Não foi bem assim. Palocci e Dirceu roubaram pra caramba, tiveram que sair. Então, é evidente que esse filme tem um lado. Você não deve ver esse filme como um documentário imparcial. Mas aí, Corinha, deixa eu só fazer um parênteses, assim. Você tem a sensação, quando você vai ver um documentário, eu fiquei pensando muito nisso. Eu tenho a mesma opinião que você, eu acho o filme muito bem realizado. Eu fiquei muito bem impressionada. A Petra, ela não é marinheira de primeira viagem, ela vem de outros filmes, ela já dirigiu outros documentários. Você vê que não é uma marinheira de primeira viagem, mesmo que você não conheça a filmografia dela, você sabe que aquela pessoa ali já fez filme. Sim. Né, que ela não tá chegando
hoje. A então, edição assim, é boa, né? A montagem é muito montagem, boa. A montagem é muito boa. O filme é muito bem realizado. Tem essa história que, para um documentarista, é imprescindível quando você faz documentários sobre grandes personalidades, de você estar perto de uma maneira intimista, porque isso é fundamental. Isso humaniza o seu personagem. Para mim foi a parte mais interessante do filme, esses momentos em que ela está no carro com Lula, ou está no carro com a Dilma. Agora, eu não acho que um documentário, quando eu vou assistir um documentário, eu nunca acho que o documentário ele é totalmente imparcial. Eu acho que existe, no caso de alguns documentaristas muito sérios, por exemplo, o Coutinho, né? Você pega os documentários do Coutinho. Existe ali um esforço de imparcialidade, existe ali um esforço de você mostrar a realidade nua e crua como ela é, mas a partir do momento que você dá rec, a partir do momento que você pergunta, com toda a bagagem que você tem de vida, com toda a bagagem que a pessoa, que é ali o seu entrevistado tem de vida, começa uma conversa e você conduz essa conversa, muitas vezes você vai conduzir essa conversa por um lado que tem mais a ver com o que você pensa. Então eu acho que no documentário existe sim, para documentaristas sérios, uma intenção que talvez seja inatingível de imparcialidade. Então no caso dela, por exemplo, eu achei o filme tão bom. Eu acho que tem todas essas questões que você falou. Eu também, de vez em quando, falei, opa, mas peraí, não foi por aí. Mas, cadê o aprofundamento nessa questão e nessa? Mas a gente sabe de antemão que ela é filha de pessoas que foram presas na ditadura, ela cresceu num ambiente totalmente de esquerda, ela foi formada, a base dela é uma base de esquerda e você não espera outra coisa dela. Exatamente. Né? E ela tá falando ali também de uma... Isso tem uma afetividade no documentário, porque ela tá falando dos pais, ela tá falando da maneira como ela cresceu. Avós, ela é herdeira da Andrade Gutierrez. Ela é herdeira da Andrade Gutierrez. Tem uma coisa que ela encontra no Palácio da Alvorada que eu achei muito significativa, aquela cena das duas placas. Ah, sim. Aquilo é muito bom, porque o Palácio da Alvorada foi reformado, enfim, teve uma obra qualquer, feita pelas mesmíssimas empreiteiras, que anos depois faria uma segunda reforma. Primeiro no governo Collor, depois no governo Lula. Uhum. Quer dizer, na verdade, a essência do Brasil são aquelas empreiteiras, das quais ela descende, aliás. É isso. Mas eu não faço questão de que ele tenha uma imparcialidade, eu apenas ressalto esse fato, porque falta, quer dizer, há uma meia-verdade no documentário. Quer dizer, eu acho que faltou. Ela faz tentativas de explicar o que aconteceu, mas são meias verdades. Uhum. Então, eu penso, porque quem é o público desse documentário? O público desse documentário no Brasil, a gente vai entrar naquela questão da fé, né? O que você acredita que aquilo é verdade. Porque, olha, tem gente que acredita que o Lula é inocente. Tem gente que acredita que o Bolsonaro é um ótimo presidente. E você mostra os fatos para essas pessoas, dizendo, mas olha, o Lula fez isso, fez aquilo, o Lula... Mas eu acho que dentro da crença dela, dentro das bases dela, é um documentário bem realizado e não acho que é um documentário, não tive a impressão de ser um documentário intencionalmente propagandista. Acho que eu posso estar sendo muito ingênua, mas acho que é a formação dela, é no que ela acredita. É a versão, é claro, é a versão da esquerda. Quem quiser, exatamente. É a versão da esquerda. Mas eu acho que tá acima disso, tá um documentário muito bem realizado e um documentário com uma pesquisa de imagens. Sim, muito bom. Incrível, assim, achei muito bom. E a Petra, eu fui ver eu só descobri depois que eu vi o Democracia em Vertigem, que ela é diretora também de Helena, que é um documentário em que ela fala sobre a irmã dela, que cometeu suicídio em Nova York. E aí ela faz toda um revival do que aconteceu na época, né, sobre os pais, acho que ela tem um outro irmão, não me lembro exatamente o que, mas assim, é um filme muito bonito, muito profundo, então acho que tem uma sensibilidade. Eu não vejo um documentário assim, vou largar essas informações porque eu quero mais que todo mundo se exploda. Não, eu acho que é sensível a sentir falta de um monte de coisas como você, não acho que tem um monte de coisa que não está bem explicada, mas acho que o fato de eu ter visto um documentário sobre a história, uma parte da história do Brasil muito bem realizado, me deixou muito contente. Me deixou muito feliz. Sim, a mim também, porque né? você tem elementos históricos. Ele é quase o contrário do mecanismo. Mas o mecanismo é uma obra... O mecanismo quer ser uma obra de ficção em cima da realidade, né? Mas o que eu acho é isso. Eu acho que é um filme que peca
Não é nem pecar, quer dizer, a mensagem dele é essa. O lugar desse filme é a esquerda, né? Sim. Então, mas acho que é engraçado que as pessoas ficam inteiramente... Quem não concorda fica revoltado. É curioso, né? Não, como as pessoas ficam prisioneiras das suas próprias opiniões. Sim. Prisioneiras da sua própria inclinação política, porque eu nunca diria que esse é um filme ruim. Não, nem eu. Exatamente. Impressionante. O que eu tô dizendo aqui que é importante é a gente entender e reconhecer isso como cinema de qualidade, Exatamente. independente do que Exatamente. independente do que está sendo feito. É um ótimo filme, ainda que eu discorde, sei lá, 30%, 40%, talvez 50% das suas conclusões. Mas é bem realizado. Eu, sobretudo, discordo quando ela diz que a democracia do Brasil acabou. Ela não diz que acabou, ela diz que a democracia seria um sonho efêmero. Olha, nós estamos, por incrível que pareça, num Estado democrático. É um Estado democrático cafajeste, é um Estado democrático regido por um sujeito tosco, com as piores ideias, com o pior linguajar, enfim, com as piores intenções. Com as piores intenções. Mas você vê que hoje mesmo, a gente acabou de ler aqui, que o Bolsonaro retirou o decreto das armas. Você vê que... Isso é democracia, né? Isso é uma democracia. Você vê que não me lembro quem foi o juiz, Celso de Mello, alguém que voltou a demarcação das terras indígenas para a FUNAI. Uhum. Então, as coisas estão se movimentando. Quer dizer, quando há uma reação, as coisas têm funcionado. Falta de democracia é outra coisa. Quer dizer, eu não estava feliz nos governos do PT. Eu odiava o discurso oficial do governo do PT, mas eu não acho que a gente estivesse numa falta de democracia naquela época, como eu não acho nesse momento que a gente está numa falta de democracia. Também não acho. Aí fica aquela definição clássica do Milor, né? Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim. Então, eu acho que um pouco o filme tem esse grande defeito de achar que porque a esquerda não está no poder, nós deixamos de ser uma democracia. Não é verdade. Né? Quer dizer, nós somos uma democracia que funciona mal. Nós somos uma democracia que tem poderes equivocados, que aquilo que a gente estava discutindo do Moro, aquilo que a gente pode discutir do Supremo Tribunal. Nós somos uma democracia que tem Gilmar Mendes, nós somos uma democracia que tem Renan Calheiros. Mas esses caras não chegaram ontem. Esses caras estão aí desde sempre. Na época da Dilma, nós tínhamos uma democracia com o Aldo Rebelo. Quer dizer, aliás, o Aldo Rebelo... Uma democracia torta, mais uma democracia. É até um erro eu citar ele, porque eu implico muito com ele, porque esse homem especificamente foi posto no Ministério da Ciência e Tecnologia, mas ele é um cara digno e correto, então eu usei um péssimo exemplo. Mas enfim, os piores personagens. A nossa democracia é muito mal frequentada. Porém, é uma democracia, é o que temos. É isso aí. Né? E a gente continua, então, na onda da democracia, Cora, com boa notícia. No domingo passado, aconteceu a já tradicional Parada do Orgulho LGBT, que reuniu 3 milhões de pessoas em São Paulo. Foi a 23ª edição do evento, mas a primeira desde a criminalização da homofobia pelo Supremo Tribunal Federal. E esse momento importante e histórico para a luta da comunidade LGBT foi citado em vários momentos da parada, e vale a gente lembrar aqui também. Homofobia agora é crime. Por 8 votos a 3, os ministros equipararam as práticas de homofobia e transfobia ao crime de racismo. Por isso, quem ofender ou discriminar gays ou transgêneros será sujeito à punição de 1 a 3 anos de prisão. Assim como no caso de racismo, o crime é inafiançável e imprescritível. Que vitória, Cora! Muito, muito bom. Que vitória! Você vê. Isso é sinal de democracia. Porque pelo Bolsonaro, isso nunca tinha passado. Claro que não. Aliás, ele ficou indignado. Não, deve estar Não, mas ele se manifestou contra. Ele achou que gays iam perder com isso. Quer dizer, é só naquela cabeça. Só na cabeça dele que a gente não sabe como não, é que mas funciona isso é uma direito. grande vitória. Eu acho tão absurdo alguém estigmatizar uma outra pessoa pelo que essa pessoa é, pelo que essa pessoa... Gente, pior do que estigmatizar, pessoa, né? Pior do que estigmatizar é você
fazer algum ato de Perseguir. violência, perseguir essa pessoa, porque essa pessoa... O caso do Alan Turing é tão chocante, né? tá vivendo a vida dela do jeito que ela acha que ela deve viver. E que bom que a gente está cada vez mais caminhando para as pessoas poderem sair na rua, os casais homoafetivos saírem de mãos dadas na rua. Que bom que a gente não tá retrocedendo nesse assunto, porque eu achei em algum momento, eu falei, cara, isso não vai passar, isso vai ser um retrocesso, isso não pode, isso tem a ver com a vida das pessoas, com o atentado à vida das pessoas. Uma grande isso vitória. foi uma super vitória. Super. E eu tenho a sensação de que as pessoas estão com a cabeça mais aberta mesmo em relação a isso. Você tem essa sensação conversando na sua roda de amigos? A minha roda sempre foi muito aberta. Quer dizer, eu nunca vivi numa roda homofóbica, ou nem precisa ser homofóbica, quer dizer... Mas você já deve ter tido alguma experiência de... Como, por exemplo, eu, que quando falo que pra mim isso é absolutamente natural, são pessoas como outras quaisquer, e a pessoa fala assim, eu quero ver o dia que acontecer com seu filho, que seu filho virar pra você e falar que mamãe, eu sou gay. Aí eu falo... Eu vou amar ele do mesmo jeito. Eu vou querer conhecer o namorado dele. Eu vou querer que ele traga o namorado dele pra dentro de casa. Eu vou querer que ele saia, que ele viaje, que ele seja feliz. Meu Deus do céu, que pensamento é esse, gente? Que pensamento é esse? Várias pessoas já me perguntam. Várias não, mas algumas pessoas... eu quero ver o dia que seu filho falar isso pra você. Se algum sofrimento me abater, vai ser o sofrimento de que ele vai sofrer preconceito. De que ele pode sofrer algum tipo de violência. Agora, sofrimento, porque eu tenho um filho gay, não vou padecer desse mal, entendeu? É muito não vou esquisito mesmo. isso, né? Eu não consigo entender o que faz isso. Quer dizer, qual é a motivação? Educação, Cora. Educação, é verdade. Não, sem brincadeira, a gente tá chegando à educação. É. Eu acho que a educação é formação. Você falou em formação de valores no programa, no início do programa. Isso é uma formação de valores, isso é o que seu pai, a sua mãe, é o que seu entorno familiar, o que o seu entorno escolar, o que a sua comunidade passa pra você, o que seus amigos, as conversas que você ouve. Da mesma maneira, o racismo. A criança não discrimina se ela não vê você discriminar. Exatamente. Se ela tá discriminando, se ela olha uma criança negra e diz com você eu não vou, é porque o pai, a mãe dela, alguém no entorno dela fez isso e ela captou. Mas essa coisa de criação é uma coisa muito curiosa, né? Porque ontem eu estava conversando com a minha mãe e me lembrei, por acaso, de uma coisa que eu acho que é uma das lembranças mais antigas que eu tenho, né, na minha vida. Uma vez que eu era muito pequena, eu peguei uma mosca e arranquei as asas da mosca e fiquei olhando aquela mosca andar sem as asas. Uhum. E minha mãe me disse, olha, nunca mais faça isso, porque você mutilou esse animal. É como se tivessem tirado os teus braços. Olha só, isso ficou pra você. E eu era muito, muito pequena. Eu acho que não tem uma lembrança de alguma coisa que tenha me marcado tanto. E aí eu fiquei tão deprimida de ter feito aquilo, eu fiquei me sentindo a pior das pessoas do mundo. Você era pequenininha? Eu era muito, muito pequena. Uma pessoa que tira as asas de uma mosca é uma pessoa muito pequena, né? É. E eu fiquei chocada comigo mesma. Eu me lembro do horror que eu senti de mim mesma, sabe? De ter feito aquela maldade horrorosa e tal. Porque se você vê isso, é uma coisa que você leva pra vida, né? Leva pra vida. Você tá falando de uma mosca, mas a gente pode ir além. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, mas tem a ver. Você tá falando de uma mosca, mas a gente pode ir além e falar de um gato, de um cachorro, de maus tratos animais. Quem maltrata animal, sabe? Alguma coisa aconteceu ali. Não, é porque a grande lição disso não é a mosca, é a empatia. É a empatia. É se pôr no lugar do outro. Se pôr no lugar do outro. É entender que aquilo é um ser lugar vivo. Do outro, ainda que é uma mosca, né? Você tá lá, coitada da mosca. É isso. É empatia, é educação. E aí tem outra boa notícia, né, dessa última semana, que a bandeira Mastercard anunciou que vai permitir que clientes transgêneros escolham o nome em cartões de débito ou crédito sem exigir uma mudança em cartório. São os cartões True Name, que em português significa nome verdadeiro. Segundo o diretor da empresa, o cartão representa o indivíduo como ele realmente é, e isso deve ser acessível a todos e sem sofrimento. Segundo a Mastercard, quase 1/3 das pessoas que mostraram identificações com nomes ou gêneros que não correspondem à aparência já relataram ter tido experiências negativas como o assédio. Acho incrível isso também, é né? Ótimo. As grandes empresas começarem a acordar para isso também, né? E eu acho que, no fundo, cada pessoa devia ter o nome que ela quisesse. Quer dizer, eu acho que a gente, chegando aos 18 anos, deveria ter uma audiência especial ou
sei lá, um formulário ou qualquer coisa assim, em que a pessoa pudesse dizer se ela está feliz ou não com o nome que tem. Porque aí já nem entro na questão LGBT, questão trans, e eu entro na questão que tem gente que tem nomes horríveis, coitados, e sai pela vida carregando. Teve uma moça, agora, aliás, isso foi uma virada genial, uma moça que se chama Marijuana Pepsi. É uma moça americana, então passou a vida inteira com este nome, Marijuana Pepsi, e acabou de fazer um doutorado sobre nomes esquisitos, sobre a carga de carregar nomes estranhos na sociedade. Então, a pessoa deveria ter uma chance de dizer, não, eu não quero me chamar... 1, 2, 3 de Oliveira 4 ou Facebookson. Facebook, não quero me chamar Facebookson, eu quero me chamar Twitterson. Instagramson. Ai, Corinha, mas olha, a gente tem que comemorar essas notícias e torcer para que a gente só tenha progresso em relação a isso, né? Pois é, meu Deus do céu, que cada pessoa seja como ela gosta de ser, como ela é, que cada pessoa possa viver em paz, basicamente isso, né? É isso aí. Socorro. Chegou a hora da gente falar sobre meio ambiente. Bom, essa pauta foi sugerida pela nossa querida ouvinte Beatriz Cardoso. Em 3 meses, entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019, mais de 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas por apicultores no Brasil. Esse número faz parte de estimativas de associações de apicultura, secretarias de agricultura e pesquisas realizadas em universidades. Foram 400 milhões no Rio Grande do Sul, 7 milhões em São Paulo, olha esses números, 50 milhões em Santa Catarina e 45 milhões no Mato Grosso do Sul. Segundo especialistas, o principal causador é o contato com agrotóxicos à base de neonicotinoides e de fipronil, produtos proibidos na Europa há mais de uma década. Esses ingredientes ativos são inseticidas fatais para insetos como abelhas e, quando aplicados por pulverização aérea, se espalham pelo meio ambiente. Especialistas estão chamando a atenção para esse problema, já que as abelhas são as principais polinizadoras da maioria dos ecossistemas do planeta. A gente conversou com o biólogo Cristiano Menezes, que é pesquisador da Embrapa Meio Ambiente e membro do Comitê Científico da Associação Abelha. Ele explica um pouco mais sobre a importância das abelhas para o nosso ecossistema. A importância das abelhas vai muito além do mel. Quando as abelhas buscam a sua comida nas flores, elas transferem os grãos de pólen de uma flor para outra. E esse processo é muito importante para a produção de frutos e sementes. Algumas plantas que a gente cultiva, elas não produziriam frutos nenhum se não tivesse esse processo de transferência de pólen. Por exemplo, o maracujá, a maçã, são exemplos que a gente não teria esses alimentos se não fosse o trabalho das abelhas de transferir os grãos de pólen. Outros cultivos, como por exemplo o café, o tomate, eles não são 100% dependentes de abelhas. Porém, esses frutos ficam menores ou deformados, ou então a produtividade é aquém da possibilidade daquela área. Então, a presença das abelhas ela é muito importante para a gente ter boa produtividade nos cultivos agrícolas. No Brasil, o valor das abelhas, da polinização feita por abelhas e outros polinizadores animais, gira em torno de 50 bilhões de reais por ano. Ou seja, elas são muito mais importantes para a humanidade do que a gente imagina. Cora, elas são muito mais importantes para a humanidade do que eu imaginava, porque eu não sabia, eu sabia que as abelhas eram importantes para nossa biodiversidade, para o nosso ecossistema, mas eu não sabia que era essa a importância. Elas foram consideradas o animal mais importante da Terra. Que coisa! Sem abelha, todo o resto morre de fome. É impressionante, né? E a principal causa dessa mortandade absurda são os agrotóxicos. Agrotóxicos e as mudanças climáticas. Na França, hoje mesmo, um grupo de apicultores declarou que as abelhas estão morrendo alucinadamente lá, mais por causa de mudanças climáticas. Porque eles tiveram um inverno esquisitíssimo, uma primavera muito chuvosa e as abelhas estão morrendo de fome. Eles perderam 30% da população de abelhas. Agora. Gente, eu tô Agora, e aqui no Brasil, por outro lado, hoje nós batemos o recorde de novos de liberação venenos. De agrotóxicos, porque o nosso governo libera. Olha, está lá sem no Globo. parar. Governo federal libera mais 42 agrotóxicos. E amplia recorde desde a posse de Bolsonaro.
Ou seja, a gente já falou sobre isso aqui, a gente tem um governo que está pouco se lixando para o meio um ambiente. governo suicida. Eu não consigo falar de outra maneira. Está pouco se lixando para o meio ambiente. E isso vai parar... Sabe o que eu não entendo? Eu não entendo o seguinte, isso vai parar no estômago dos netos dessas pessoas, dos filhos dessas pessoas. Dessas pessoas, né? Mas você sabe qual é o problema? Olha aí, educação. Gente, o nosso programa hoje... Essas pessoas são tudo é educação. Burras. Quem aprova 42 agrotóxicos num dia é burro. Independentemente de qualquer outra coisa. Uma pessoa que acha que essa pauta é de esquerda ou de direita, ou de cima ou de baixo, essa pessoa não entendeu nada da vida. Essa pauta é da vida, essa pauta é de nós, seres humanos, interessa a todos nós. Aí vão dizer, mas porque o agronegócio no Brasil... Não, o agronegócio no Brasil, o agronegócio bom, que sabe o que está fazendo, está apavorado com isso também, porque sabe que isso queima o filme do Brasil lá fora. E olha só, e você não vai conseguir exportar um bife amanhã. Você não vai conseguir exportar um bife. Eu me lembro que teve um país, não sei se foi a Suécia, que já suspendeu, acho que carne, suspendeu algum produto, tá fazendo, ou suspendeu não, tá fazendo algum boicote em supermercados por conta dessa história dos agrotóxicos. E você gera um problema de saúde pública depois, porque você tem mais gente com câncer, você tem mais gente doente no futuro. Esse problema não tem nada a ver com ideologia, esse problema tem a ver com sobrevivência. Ponto, simples assim. Agora, Cora, no Brasil, das 141 espécies de plantas cultivadas para alimentação humana e produção animal, cerca de 60% dependem de um certo grau de polinização das abelhas. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 75% dos cultivos destinados à alimentação humana no mundo dependem desse inseto. A gente ouve novamente agora o Cristiano Menezes, que fala como a gente pode colaborar para que as abelhas continuem preservadas em nosso ecossistema. Nós podemos contribuir para preservar as abelhas de diversas formas. A gente precisa imaginar, primeiro, o que as abelhas precisam. A primeira coisa que elas precisam é de um lugar para viver. E esse lugar é geralmente um pedaço de mata, uma área preservada, conservada. São áreas com árvores nativas, onde elas vão fazer os seus ninhos. A segunda parte é o que elas vão comer, né? Então a gente precisa plantar árvores e plantas e flores, né, que forneçam comida para essas abelhas. Então elas precisam comer o néctar que as flores fornecem e o pólen que as flores fornecem. Então a gente precisa plantar para as abelhas para alimentá-las. E a terceira parte, que é muito importante, é não matá-las. Então os agricultores precisam cuidar dos seus cultivos para não matar as abelhas. É preciso usar boas práticas agrícolas para evitar que abelhas morram naquele sistema agrícola, porque ele mesmo será beneficiado. Tá aí, como é que a gente pode colaborar? Principalmente, acho mais importante que ele falou, boas práticas agrícolas. E aí eu já fico com vontade de adotar umas abelhas ali na esquina. Olha, vai ter gato nessa casa, vai ter peixe, vai ter abelha, vai ter mel à beça aqui na casa da Cora. Eu adoraria ter umas abelhas para chamar de minhas. Coitadas das abelhas, meu Deus, coitadas das abelhas, coitado do nosso meio ambiente. Coitados de nós. Coitados de nós. Olha, para quem se interessou sobre o assunto, o site da Associação Abelha é abelha.org.br. E para a gente finalizar, tem uma nota aqui com uma ótima notícia para o meio ambiente. A partir de agora, aqui no Rio, as redes de supermercados não podem mais oferecer sacolas de plástico para os clientes carregarem as suas comprinhas. Mas isso já está valendo. Já está valendo. A lei estadual obriga as lojas de varejo a trocarem as bolsas plásticas por modelos feitos com material renovável. Cada consumidor vai ter direito a 2 sacolinhas. O cliente que quiser mais vai ter que comprar a preço de custo por 8 centavos. Os clientes também podem optar por levar as suas bolsas reutilizáveis, as ecobags, na hora de fazer as compras. O supermercado que descumprir a nova regra está sujeito a multa de até R$34 mil. É ponto pro Rio de Janeiro. Muito bom. Não é? Que exemplo. Muito bom. Mas o Rio de Janeiro está dando muito exemplo. A história dos canudos primeiro começou aqui, né? Tem uma preocupação, acho que tem uma preocupação com o meio ambiente mais intensa aqui no Rio. Acho que o Rio está dando bastante exemplo. Tomara, né? Meu Deus do céu. Eu ando com uma ecobag sempre na minha bolsa. Eu também. E agora acho que mais ainda, né? E na hora que... São 8 centavos. Mas na hora que aperta no bolso... as pessoas começam a se conscientizar mais rapidamente. Por 8 centavos que seja, o simples fato de você ter aqueles 8 centavos... Mas de 8 em 8 a galinha enche papo, exatamente. Né?
Corinha, chegou ao fim o nosso programa de hoje, mas antes de finalizar nós temos dicas preciosas e hoje as nossas dicas não são de livro, não são de série, são de música. Diz aí, que música que você quer indicar para os nossos ouvintes? Eu quero sugerir a vocês que façam o seguinte, que vocês vão para o YouTube e que vocês procurem por um sujeito chamado Bikram Ghosh. Isso se escreve B-I-C-K-R-A-M, Ghosh, G-O-S-H. Esse homem toca tabla, que é um tipo de música clássica indiana. E é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, acho lindo de se ouvir. Eu sou fã de música clássica indiana, é uma coisa que eu posso ouvir horas e horas a fim. É lindo demais, gente. A Cora colocou aqui pra mim e a gente vai colocar um trechinho daqui a pouco. Isso é uma das vertentes de música, um dos tipos de música indianos. Mas eu acho a música deles absolutamente fenomenal. Ó, Matilda, esse barulho aqui. Depois vocês falam assim, olha, gente, vocês tiveram problemas técnicos do podcast. Matilda. O nosso problema técnico tem 4 patas, pelo branco e um chifre na cabeça que ilumina só de vez em quando ao amanhecer. É isso. Vamos ouvir um trechinho da música que a Cora tá indicando hoje. Não é surpreendentemente bom? Muito bom. Adorei. E olha, para finalizar então, a minha dica de música foi um grupo do Mali, o Mali tem uma tradição musical muito interessante, né? E eu descobri recentemente, sei lá, deve ter um ano e pouquinho, quando esse grupo do Mali veio se apresentar aqui no Festival Mimo, que é um festival lindo e maravilhoso de música, que a gente acaba conhecendo muitos músicos do mundo inteiro através desse festival. Um festival que é realizado em Paraty, em Ouro Preto, se não me engano em Olinda também, que se chama Songhai Blues. Eles são demais, demais. É uma música deliciosa de ouvir. Sexta-feira passada eu botei no meu fone, fiquei ali tomando uma tacinha de vinho tinto, só ouvindo eles. Eles são do norte do Mali, se não me engano, e aí foram para o sul, por conta de uma pressão dos radicais islâmicos que diziam que não podiam tocar instrumentos musicais, etc. Então eles são meio fugidos ali para o sul do Mali. E foram descobertos pelo vocalista do Blur. Então, que numa viagem para o Mali, ouviu eles cantando e falou, não, peraí, isso aqui precisa ganhar o mundo. E aí eles foram fazendo shows em vários lugares do mundo e hoje eles são bem conhecidos para quem é interessado, não são bem conhecidos, não são pop, né? Mas para quem é interessado por música, eles já estão ficando bem conhecidos. Então é só ir lá no Spotify, nas principais plataformas digitais, onde você ouve as nossas, aquelas duas podcasts. Então, aí você ouve essas músicas também maravilhosas. O seu não, é no YouTube? Ou será que tem? Aliás, deve ter no Spotify também. Deve ter, então procura no Spotify. É porque eu gosto de ver ele tocar, então tá em geral certo. busco no YouTube, mas com certeza Bikram Ghosh está no Spotify. Então a gente termina com Songhai Blues. Al-Haziri tere, Al-Haziri tere, Al-Haziri tere, Asibei safari ku. Al-Haziri tere, Al-Haziri tere, Al-Haziri tere, Asibei safari ku. Abati fara, abati toro, abati fara, abati toro, abati fara, abati toro. Al-Haziri tere, Al-Haziri tere, Al-Haziri tere, Asimei safari. Al-Haziri tere, Al-Haziri tere, Al-Haziri tere, Asimei safari.
Cora, foi muito bom esse papo. Eu não queria terminar. Não, né? Vamos ficar aqui? A gente ainda teria muito que conversar. Nossa, muito, muito, muito. Ainda mais nesse país exótico. Muito exaustivo. Mas a gente resiste. Semana que vem a gente tá aqui, eu tenho certeza absoluta. Vamos deixar um beijo pros nossos ouvintes. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela audiência de vocês. E aquela velha história, se gostou, fala que gostou, divulga. Se não gostou, quietinho. Não precisa falar pra ninguém. Certo, Cora? Certíssimo. E mandem pautas. Vocês veem que a pauta da Beatriz Cardoso hoje rendeu o papo. É isso aí. Nós queremos mais. É isso aí. Até semana que vem. Beijo, Cora. Valeu. Beijo. Aquelas duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.